Segunda parte. O desenvolvimento é uma viagem com mais náufragos do que navegantes. Capítulo 4. A história da morte prematura. Subtítulo: As naus britânicas saudavam a independência do meio do rio. Em 1823, George Canning, cérebro do Império Britânico, celebrava seus triunfos universais. O encarregado de negócios da França teve que suportar a humilhação deste brinde, abre aspas. Vossa seja a glória do triunfo, seguida pelo desastre e pela ruína. Nosso seja o tráfico sem glória da indústria e da prosperidade sempre crescente. A idade de cavalaria passou e a sucedeu uma era de economistas e calculistas, fecha aspas. Londres vivia o princípio de uma longa festa. Napoleão fora definitivamente derrotado alguns anos atrás e a era Pax Britânica se abria sobre o mundo. Na América Latina, a independência soldara perpetuamente o poder dos donos da terra e dos comerciantes enriquecidos nos portos à custa da antecipada ruína dos países nascentes. As antigas colônias espanholas, e o Brasil também, eram mercados ávidos para os tecidos ingleses e as libras esterlinas a tanto por cento. Canning não errara ao escrever em 1824, abre aspas, a coisa está feita, a América Espanhola é livre e se nós não desgovernarmos tristemente nossos assuntos, é inglesa, fecha aspas. A máquina a vapor, o tear mecânico e o aperfeiçoamento da máquina de tecer amadureceram a Revolução Industrial na Inglaterra. Multiplicavam-se as fábricas e os bancos, os motores de combustão interna modernizaram a navegação marítima e os grandes barcos navegavam rumo aos 4 pontos cardeais, universalizando a expansão industrial inglesa. A economia britânica pagava com tecidos de algodão os couros do Rio da Prata, o guano e o nitrato do Peru, o cobre do Chile, o açúcar de Cuba, o café do Brasil. As exportações industriais, os fretes, os seguros, os juros dos empréstimos e os dividendos das inversões alimentariam, ao longo do século XIX, a pujante prosperidade da Inglaterra. Na realidade, antes das guerras de independência, os ingleses já controlavam boa parte do comércio legal entre Espanha e suas colônias e tinham lançado às costas da América Latina um caudaloso e persistente fluxo de mercadorias de contrabando. O tráfico de escravos oferecia um biombo eficaz para o comércio clandestino, embora no final também as alfândegas registrassem em toda a América Latina uma esmagadora maioria de produtos que não provinham da Espanha. O monopólio espanhol não existia nos fatos nunca, abre aspas. A colônia já estava perdida para a metrópole muito antes de 1810, e a Revolução não representou senão um reconhecimento político de semelhante estado de coisas, fecha aspas. As tropas britânicas conquistaram Trinidad, no Caribe, ao preço de uma só baixa, porém o comandante da expedição, Sir Ralph Abercrombie, estava convencido de que não seriam fáceis outras conquistas militares na América Espanhola. Pouco depois, fracassaram as invasões inglesas no Rio da Prata. A derrota deu força à opinião de Abercrombie sobre a ineficácia das expedições armadas e a vez históricas dos diplomatas, mercadores e banqueiros. Uma nova ordem liberal nas colônias espanholas oferecia à Grã-Bretanha a oportunidade de abarcar as 9/10 do comércio da América Espanhola. A febre da independência fervia em terras hispano-americanas. A partir de 1810, Londres aplicou uma política zigue-zagueante e dúplice, cujas flutuações obedeceram à necessidade de favorecer o comércio inglês, impedir que a América Latina pudesse cair em mãos norte-americanas ou francesas
e prevenir uma possível infecção de jacobinismo dos novos países que nasciam para a liberdade. Quando se constituiu a Junta Revolucionária em Buenos Aires, em 25 de maio de 1810, uma salva de canhões dos navios britânicos a saudou a partir do rio. O capitão do barco, Mutiny, pronunciou, em nome de Sua Majestade, um inflamado discurso. O júbilo invadia os corações britânicos. Buenos Aires demorou apenas 3 dias para eliminar certas proibições que dificultavam o comércio com estrangeiros. 12 dias depois, reduziu de 50% para 7,5% os impostos que oneravam as vendas ao exterior de couros e de sebo. Decorreram 6 semanas desde o 25 de maio, quando se tornou sem efeito a proibição de exportar o couro e a prata em moedas, de modo que pudessem fluir a Londres sem inconvenientes. Em setembro de 1811, um triunvirato substituiu a junta como autoridade governante. Foram novamente reduzidos e, em alguns casos, abolidos os impostos de exportação e importação. A partir de 1813, quando a Assembleia se declarou autoridade soberana, os comerciantes estrangeiros ficaram isentos da obrigação de vender suas mercadorias por meio de comerciantes nativos. Abre aspas. O comércio se fez em verdade livre. Fecha aspas. Já em 1812, alguns comerciantes britânicos comunicavam ao Foreign Office, abre aspas, conseguimos substituir com êxito os tecidos alemães e franceses, fecha aspas. Substituíram também a produção dos tecedores argentinos, estrangulados pelo Porto Livre Cambista, e ao mesmo processo se registrou, com variantes, em outras regiões da América Latina. De Yorkshire e Lancashire, dos Chievots a Gales, provinham sem cessar artigos de algodão e lã, de ferro e de couro, de madeira e porcelana. Os teares de Manchester, as ferrarias de Sheffield, as olarias de Worcester e Staffordshire inundaram os mercados latino-americanos. O comércio livre enriquecia os portos que viviam da exportação e aumentavam em muito o nível de esbanjamento das oligarquias, ansiosas por desfrutar de todo o luxo que o mundo oferecia. Porém, arruinava as incipientes manufaturas locais e frustrava a expansão do mercado interno. As indústrias domésticas precárias e de muito baixo nível técnico surgiram no mundo colonial a despeito das proibições da metrópole e conheceram um auge nas vésperas da independência, como consequência do afrouxamento dos laços opressores da Espanha e das dificuldades de abastecimento que a Guerra Europeia provocou. Nos primeiros anos do século XIX, as oficinas estavam ressuscitando depois dos mortíferos efeitos da disposição que o rei adotara em 1778 para autorizar o comércio livre entre os portos da Espanha e América. Uma avalanche de mercadorias estrangeiras esmagou as manufaturas têxteis e a produção colonial de cerâmica e objetos de metal, e os artesãos não contaram com muitos anos para se recuperar do golpe. A independência abriu totalmente as portas à livre concorrência da indústria já desenvolvida na Europa. Os vai-vens posteriores nas políticas aduaneiras dos governos de independência gerariam sucessivas mortes e nascimentos das manufaturas crioulas, sem a possibilidade de um desenvolvimento sustentado no tempo. Subtítulo: As dimensões do infanticídio industrial. Quando nasceu o século XIX, Alexander von Humboldt calculou o valor da produção manufatureira do México em 7 ou 8 milhões de pesos, dos quais a maior parte correspondia a trabalhos têxteis. As oficinas especializadas elaboravam panos, tecidos de algodão e lenços. Mais de 200 teares ocupavam 1.200 tecedores de algodão. No Peru,
Os toscos produtos da colônia não chegaram nunca à perfeição dos tecidos indígenas muito anteriores à chegada de Pizarro, abre aspas, mas sua importância econômica foi, em compensação, muito grande, fecha aspas. A indústria repousava sobre o trabalho forçado dos índios, encarcerados nas oficinas antes de clarear o dia até muito tarde da noite. A independência aniquilou o precário desenvolvimento alcançado. Em Achuco, Carcamoça, Tarma, os trabalhos eram de uma magnitude considerável. O povoado inteiro de Pacás, Casa, hoje morto, abre aspas, forma um só e vasto estabelecimento de teares com mais de 2.000 operários, fecha aspas, diz Romero em sua obra. Pau Carcola, que abastecia de cobertores de lã uma região muito vasta, está desaparecendo e atualmente não existe ali nenhuma só fábrica. No Chile, uma das mais distantes possessões espanholas, o isolamento favoreceu o desenvolvimento de uma atividade industrial incipiente desde os albores da vida colonial. Tinha fiações, teares, costumes. As fábricas chilenas forneciam cordas para todos os navios do Mar do Sul. Fabricavam-se artigos de metal, desde alambiques e canhões até joias, vasilhas finas e relógios. Construíam-se embarcações e veículos. Também no Brasil, as oficinas têxteis e metalúrgicas, que vinham ensaiando desde o século XVIII seus modestos primeiros passos, foram arrasadas pelas importações estrangeiras. Essas atividades manufatureiras tinham conseguido prosperar em medida considerável, apesar dos obstáculos impostos pelo Pacto Colonial com Lisboa. Porém, desde 1807, a monarquia portuguesa estabelecida no Rio de Janeiro já não era mais do que um joguete em mãos britânicas, e o poder de Londres tinha outra força. Abre aspas. Até a abertura dos portos, as deficiências do comércio português operavam como barreira protetora de uma pequena indústria local, diz Caio Prado Júnior, pobre indústria artesã, é verdade, porém, assim mesmo, suficiente para satisfazer a uma parte do consumo interno. Esta pequena indústria não poderá sobreviver à livre concorrência estrangeira, mesmo nos mais insignificantes produtos, fecha aspas. A Bolívia era o centro têxtil mais importante do vice-reinado platino. Em Cochabamba, havia 80.000 pessoas dedicadas à fabricação de lenços de algodão, panos e toalhas, segundo o testemunho do intendente Francisco de Viedma. Em Oruro e La Paz, também surgiram oficinas que, junto com as de Cochabamba, ofereciam mantas, ponchos e baetas, muito resistentes para a população, às tropas de linha do exército e às guarnições de fronteiras. De mioios, chiquitos e guaraios provinham finíssimos tecidos de linho e de algodão, chapéus de palha, vicunha ou carneiro e charutos de folha. Abre aspas. Todas estas indústrias desapareceram ante a concorrência de artigos similares estrangeiros, fecha aspas. Comprovava, sem maior tristeza, um volume dedicado à Bolívia no primeiro centenário de sua independência. O litoral da Argentina era a região mais atrasada e menos povoada do país, antes de que a independência transferisse para Buenos Aires, em prejuízo das províncias mediterrâneas, o centro de gravidade da vida econômica e política. Em princípios do século XIX, sua 10ª parte da população argentina residia em Buenos Aires, Santa Fé e Entre Rios. Com ritmo lento e por meios rudimentares, tinha se desenvolvido uma indústria nativa nas regiões do centro e do norte, enquanto que no litoral não existia. Segundo dizia, em 1795, o procurador Larramendi, abre aspas, nenhuma arte nem manufatura. Em Tucumã e Santiago del Estero, que atualmente são postos de subdesenvolvimento, floresciam as oficinas têxteis, que fabricavam ponchos de 3 tipos diferentes: as fábricas de carroças de boa madeira,
a produção de charutos e cigarros, couros e solas. De Catamarca nasciam lenços de todos os tipos, panos finos, batas de algodão preto para serem usadas pelos clérigos. Córdoba fabricava mais de 1.000 ponchos, 20.000 cobertores, 40.000 varas de baeta por ano, sapatos e artigos de couro, laços e chicotes, tapetes e cordas. Os costumes e manufaturas de couro mais importantes estavam em Corrientes. Eram famosos os finos arreios de Salta. Mendonça produzia em 2 e 3 milhões de litros de vinho por ano, em nada inferiores ao de Andaluzia e San Juan. Destilava 350.000 litros anuais de aguardente. Mendonça e San Juan formavam a garganta do comércio entre o Atlântico e o Pacífico da América do Sul. Os agentes comerciais de Manchester, Glasgow e Liverpool percorreram a Argentina e copiaram os modelos dos ponchos santiaguinos e cordobeses e dos artigos de couro de Corrientes, além dos estribos de pau para se conformarem ao uso do país. Os ponchos argentinos avaliam 7 pesos, os de Yorkshire 3. A indústria têxtil mais desenvolvida do mundo triunfava a galope sobre os teares nativos e outro tanto ocorria na produção de botas, esporas, rédeas, freios e até cravos. A miséria assolou as províncias interiores argentinas, que logo levantaram lanças contra a ditadura de Porto de Buenos Aires. Os principais mercadores, Escala, Belgrano, Pueyrredón, Viertes, Las Heras, Cervino, tomaram o poder arrebatado à Espanha e o comércio dava-lhes a possibilidade de comprar sedas e facas inglesas, panos finos de Louviers, caixinhas de Flandres, sabres suíços, genebra holandesa, salames de Westfália e charutos de Hamburgo. Em troca, a Argentina exportava couros, sebo, ossos, carne salgada e os pecuaristas da província de Buenos Aires estendiam seus mercados graças ao comércio livre. O cônsul inglês no Prata, Wolbini Parish, descrevia em 1837 um robusto gaúcho dos Pampas, abre aspas, tomem-se todas as peças de sua roupa, examine-se o que o rodeia e, excetuando-se o que seja de couro, que coisa haverá que não seja inglesa? Se sua mulher tem uma saia, há 10 possibilidades contra uma que seja manufatura de Manchester. O caldeirão ou panela em que se cozinha, a peça de louça ordinária em que se come, sua faca, suas esporas, o freio, o poncho que o cobre, todos são levados da Inglaterra, fecha aspas. A Argentina recebia da Inglaterra até as pedras das calçadas. Aproximadamente pela mesma época, James Watts Webb, embaixador dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, relatava, abre aspas, em todas as fazendas do Brasil, os senhores e seus escravos vestem com manufaturas do trabalho livre, 9/10 delas são inglesas. A Inglaterra proporciona todo o capital necessário para melhorias internas do Brasil e fabrica todos os utensílios de uso corrente, da enxada para cima, e quase todos os artigos de luxo ou de uso prático, do alfinete ao vestido mais caro. A cerâmica inglesa, os artigos ingleses de vidro, ferro e madeira são tão correntes como os panos de lã e os tecidos de algodão. A Grã-Bretanha fornece ao Brasil seus barcos a vapor e a vela, faz o calçamento e endireita as ruas, ilumina com gás as cidades, constrói as vias férreas, explora as minas, é seu banqueiro, levanta as linhas telegráficas, transporta o correio, constrói móveis, motores, vagões, fecha aspas. A euforia da livre importação enlouquecia os mercadores dos portos. Naqueles anos, o Brasil recebia também ataúdes já forrados e prontos para o alojamento de defuntos, celas para montar, candelabros de cristal, caçarolas e patins para gelo,
de uso bem improvável nas ardentes costas do trópico. Também carteiras, embora não existisse ainda no Brasil papel-moeda, e uma quantidade inexplicável de instrumentos de matemática. O Tratado de Comércio e Navegação, firmado em 1810, onerava a importação dos produtos ingleses com uma tarifa menor do que a que se aplicava aos produtos portugueses. E seu texto fora tão atropeladamente traduzido do idioma inglês que a palavra polity, por exemplo, passou a significar em português polícia, em lugar de política. Os ingleses gozavam no Brasil de justiça especial que os subtraía à jurisdição nacional. O Brasil era um membro não oficial do Império Econômico da Grã-Bretanha. Em meados do século, um viajante sueco chegou a Valparaíso e foi testemunha do desperdício e da ostentação que a liberdade de comércio estimulava no Chile. Abre aspas. A única forma de se elevar é submeter-se, escreveu, aos ditames das revistas de moda de Paris, à casaca negra e a todos os acessórios que correspondem. A senhora compra um elegante chapéu que a faz sentir-se consumadamente parisiense, enquanto o marido se coloca um duro e alto gravatão e se sente no pináculo da cultura europeia. Fecha aspas. 3 ou 4 casas inglesas tinham se apoderado do mercado de cobre chileno e manejavam os preços segundo os interesses das fundições de Suécia, Liverpool e Cardiff. O cônsul-geral da Inglaterra informava a seu governo, em 1838, sobre o prodigioso incremento das vendas de cobre que se exportava, principalmente, se não por completo, em barcos britânicos. Os comerciantes ingleses monopolizavam o comércio em Santiago e Valparaíso, e o Chile era o segundo mercado latino-americano em ordem de importância para os produtos britânicos. Os grandes portos da América Latina, escalas de trânsito das riquezas extraídas do solo e do subsolo com destino aos distantes centros de domínio, consolidavam-se como instrumentos de conquista e dominação contra os países a que pertenciam, e eram os vertedores por onde se dilapidava a renda nacional. Os portos e as capitais queriam se parecer com Paris ou Londres, mas à retaguarda havia o deserto. Subtítulo: Protecionismo e livre-cambismo na América Latina. O breve voo de Lucas Alamán. A expansão dos mercados latino-americanos acelerava a acumulação de capitais nos viveiros da indústria britânica. Já fazia tempo que o Atlântico tinha se convertido no eixo do comércio mundial e os ingleses sabiam aproveitar a localização de sua ilha, cheia de portos, a meio caminho do Báltico e do Mediterrâneo, apontando às costas de Nossa América. A Inglaterra organizava um sistema universal e se convertia na prodigiosa fábrica abastecedora do planeta. Do mundo inteiro provinham as matérias-primas e sobre o mundo inteiro se derramavam as mercadorias elaboradas. O Império contava com o maior porto e o mais poderoso aparato financeiro de seu tempo. Tinha o mais alto nível de especialização comercial, dispunha do monopólio mundial dos seguros e dos fretes e dominava o mercado internacional do ouro. Friedrich List, pai da União Aduaneira Alemã, advertira que o livre comércio era o principal produto de exportação da Grã-Bretanha. Nada enfurecia os ingleses como o protecionismo aduaneiro, e às vezes o faziam saber numa linguagem de sangue e fogo, como na Guerra do Ópio contra a China. Contudo, a livre concorrência nos mercados se converteu numa verdade revelada para a Inglaterra, só a partir do momento em que ela estava segura de que era a mais forte e depois de ter desenvolvido a sua própria indústria têxtil ao abrigo da legislação protecionista mais severa da Europa. Nos difíceis começos, quando a indústria britânica ainda corria com desvantagem, o cidadão inglês, surpreendido exportando lã crua, sem elaborar, era condenado a perder a mão direita e, se reincidia, o enforcavam.
Era proibido enterrar um cadáver sem que antes o pároco do lugar certificasse de que o sudário provinha de uma fábrica nacional. Abre aspas. Todos os fenômenos destruidores suscitados pela livre concorrência no interior de um país, advertiu Marx, se reproduzem em proporções mais gigantescas no mercado mundial. Fecha aspas. O ingresso da América Latina na órbita britânica, da qual só sairia para se incorporar à órbita norte-americana, se deu no quadro deste panorama geral e nele se consolidou a dependência dos independentes países novos. A livre circulação de mercadoria e a livre circulação do dinheiro para os pagamentos e transferências de capitais tiveram consequências dramáticas. No México, Vicente Guerreiro chegou ao poder em 1829, nos ombros do desespero artesão, insulado pelo grande demagogo Lorenzo de Zavala, que lançou sobre as tendas repletas de mercadorias inglesas do Pariã uma turba faminta e desesperada. Guerreiro durou pouco no poder. Caiu em meio à indiferença dos trabalhadores porque não quis ou não pôde limitar a importação de mercadorias europeias, por cuja abundância, diz Chaves Orozco, gemiam no desemprego as massas artesãs das cidades que antes da independência, sobretudo nos períodos bélicos da Europa, viviam com certa folga. A indústria mexicana carecia de capitais, mão de obra suficiente e técnicas modernas. Não existia uma organização adequada, nem vias de comunicação e meio de transportes para chegar aos mercadores e às fontes de abastecimento. Abrirei aspas. A única coisa que provavelmente sobrou, diz Alonso Aguiar, foram interferências, restrições e travas de toda ordem. Fecha aspas. A despeito disso, como observava Rimbaud, a indústria despertara nos momentos de estancamento do comércio exterior, quando se interrompiam ou se dificultavam as comunicações marítimas, e começara a fabricar aço e a fazer uso do ferro e do mercúrio. O liberalismo que a independência trouxe consigo agregava pérolas à coroa britânica e paralisava as manufaturas têxteis e metalúrgicas do México, Puebla e Guadalajara. Lucas Alamán, um político conservador de grande capacidade, advertiu a tempo que as ideias de Adam Smith continham veneno para a economia nacional e propiciou, como ministro, a criação de um banco estatal, o Banco Diávio, com o intuito de impulsionar a industrialização. O imposto sobre os tecidos estrangeiros de algodão proporcionaria ao país os recursos para comprar no exterior as maquinarias e os meios técnicos de que o México necessitava para se abastecer com tecidos de algodão de fabricação própria. O país dispunha de matéria-prima, contava com energia hidráulica mais barata do que o carvão e podia formar bons operários rapidamente. O banco nasceu em 1830 e pouco depois chegaram, das melhores fábricas europeias, as maquinarias mais modernas para fiar e tecer algodão. Além disso, o Estado contratou peritos estrangeiros na técnica têxtil. Em 1844, as grandes fábricas de Puebla produziram 1.400.000 cortes de manta grossa. A nova capacidade industrial do país extrapolava a demanda interna. O mercado de consumo do reino da desigualdade, formado em sua grande maioria por índios famintos, não podia sustentar a continuidade daquele desenvolvimento fabril vertiginoso. Contra esta muralha, chocava-se o esforço por romper a estrutura herdada da colônia. A tal ponto se modernizara, todavia, a indústria, que as fábricas têxteis norte-americanas contavam, em média, com menos fusos do que as fábricas mexicanas por volta de 1840. 10 anos depois, a proporção invertera-se com sobras. A instabilidade política, as pressões dos comerciantes ingleses e franceses e seus poderosos sócios internos e as mesquinhas dimensões do mercado interno, de antemão estrangulado pela economia mineira e latifundiária,
derrubaram por terra a experiência exitosa. Antes de 1850, já fora suspendido o progresso da indústria têxtil americana. Os criadores do Banco de Ávila ampliaram seu raio de ação e, quando se extinguiu, os créditos abarcavam também os teares de lã, as fábricas de tapetes e a produção de ferro e de papel. Esteban de Antuñano sustentava, inclusive, a necessidade de que o México criasse o quanto antes uma indústria nacional de maquinarias, para se defender do egoísmo europeu. O maior mérito do ciclo industrializador de Alamán e Antuñano reside em que ambos reestabeleceram a identidade, abre aspas, entre independência política e a independência econômica, e no fato de preconizarem como único caminho de defesa um energético impulso à economia industrial contra os povos poderosos e agressivos, fecha aspas. O próprio Alamán tornou-se industrial, criou a maior fábrica têxtil mexicana daquele tempo, chamava-se Cocolapan, ainda existe, e organizou os industriais como grupo de pressão diante dos sucessivos governos livre-cambistas. Entretanto, Alamán, conservador e católico, não chegou a colocar a questão agrária porque ele mesmo se sentia ideologicamente ligado à velha ordem e não advertiu que o desenvolvimento industrial estava de antemão condenado a ficar no ar, sem bases de sustentação, naquele país de infinitos latifúndios e miséria generalizada. Subtítulo: As lanças montoneiras e o ódio que sobreviveu a Juan Manuel de Rosas. Protecionismo contra livre-cambismo, o país contra o Porto. Esta foi a luta que se deu no pano de fundo das guerras civis argentinas durante o século passado. Buenos Aires, que no século XVIII não foi mais do que uma grande aldeia de 400 casas, apoderou-se da nação inteira a partir da Revolução de Maio e da Independência. Era o porto único e por ele deviam passar todos os produtos que entravam e saíam do país. As deformações que a hegemonia portenha impôs à nação vêem-se claramente em nossos dias. A capital abarca, com seus subúrbios, mais da terça parte da população argentina total e exerce sobre as províncias diversas formas de prosecnetismo. Naquela época, detinha o monopólio da renda aduaneira, dos bancos e da emissão da moeda e prosperava vertiginosamente à custa das províncias interiores. A quase totalidade da receita de Buenos Aires provinha da alfândega nacional, que o porto usurpava em proveito próprio, e mais da metade se destinava aos gastos de guerra contra as províncias, que deste modo pagavam para serem aniquiladas. Da Sala de Comércio de Buenos Aires, fundada em 1810, os ingleses esticavam seus telescópios para vigiar o trânsito dos navios e abasteciam os portenhos com finos panos, flores artificiais, caixinhas, guarda-chuvas, botões e chocolates, enquanto a inundação dos ponchos e estribos de fabricação padronizada fazia estrago pelo país adentro. Para medir a importância que o mercado mundial atribuía então aos couros platinos, é preciso trasladar-se a uma época na qual os plásticos e os revestimentos sintéticos não existiam nem sequer como suspeita na imaginação dos químicos. Nenhum cenário mais propício do que a fértil planície do litoral para a produção pecuária em grande escala. Em 1816, descobriu-se um novo sistema que permitia conservar indefinidamente os couros por meio de um tratamento de arsênico. Prosperavam e multiplicavam também os salgadores de carne. O Brasil, as Antilhas e a África abriam seus mercados à importação de charque e, à medida que a carne salgada, cortada em mantas secas, ganhava consumidores estrangeiros, os consumidores argentinos notavam a mudança. Criaram-se impostos para o consumo interno de carne, enquanto se desoneravam as exportações.
Em poucos anos, o preço dos novilhos se multiplicou por 3 e as estâncias valorizavam as suas terras. Os gaúchos estavam acostumados a caçar livremente novilhos a céu aberto, no pampa, sem arame farpados, para comer o lombo e tirar o resto, com a única obrigação de entregar o couro ao dono do campo. As coisas mudaram. A reorganização da produção implicava a submissão do gaúcho nômade a uma nova dependência servil. Um decreto de 1815 estabeleceu que todo homem de campo que não tivesse propriedades seria considerado servente, com a obrigação de portar uma papelada visada por seu patrão a cada 3 meses. Ou era servente ou era vagabundo, e aos vagabundos se alistava à força nos batalhões de fronteira. O crioulo bravio, que servira de carne de canhão nos exércitos patriotas, se convertia em pária, peão miserável ou milico de fortim, ou se rebelava com lança na mão, alcançando-se no redemoinho das motoneiras. O gaúcho arisco, destituído de tudo, menos da glória e da coragem, nutriu as cargas de cavalaria que às vezes desafiavam os exércitos de linha bem armados de Buenos Aires. O surgimento da estância capitalista no pampa úmido do litoral punha todo o país a serviço das exportações de couro e carne e marchava de mãos dadas com a ditadura livrecambista de Buenos Aires. O uruguaio José Artigas fora, até a derrota e o exílio, o mais lúcido dos caudilhos que encabeçaram o combate das massas crioulas contra os mercadores e fazendeiros atados ao mercado mundial. Muitos anos depois, também Felipe Varela foi capaz de deflagrar uma grande rebelião no norte argentino, porque, como dizia sua proclamação, abre aspas, ser provinciano é ser mendigo sem pátria, sem liberdade, sem direitos, fecha aspas. Sua sublevação encontrou ressonância em todo o interior mediterrâneo. Foi o último motoneiro, morreu tuberculoso e na miséria em 1870. O defensor da União Americana, projeto de ressurreição da pátria despedaçada, vive a águia em seu ninho, o tigre vive na selva, a raposa na cova alheia, só o gaúcho vive errante, aonde a sorte o leva. Porque para eles são os calabouços, para eles as duras prisões, para sua boca não há razões, ainda que a razão lhe sobre, que são sinos de madeira, as razões dos pobres. É ainda um bandoleiro como era Artigas, para a história argentina, que se ensina nas escolas. Felipe Varela nascera num povoado perdido entre as serras de Catamarca e fora um doloroso testemunho da pobreza de sua província, arruinada pelo porto soberbo e distante. Em fim de 1824, quando Varela tinha 3 anos de idade, Catamarca não pôde pagar os gastos dos delegados que enviou ao Congresso Constituinte, reunido em Buenos Aires, e na mesma situação estavam Misiones, Santiago del Estero e outras províncias. O deputado catamarquenho Manuel Antônio Acevedo denunciava a mudança ominosa que a competição dos produtos estrangeiros havia provocado. Abre aspas. Catamarca olhou há algum tempo e olha hoje, sem poder remediar, a sua agricultura com produtos inferiores às suas expensas, à sua indústria, sem um consumo capaz de alertar aos que fomentam e exercem, e o seu comércio quase ao abandono, fecha aspas. O representante da província de Corrientes, brigadeiro-general Pedro Ferrer, resumia assim em 1830 as consequências possíveis do protecionismo pelo qual propugnava, abre aspas. Sim, sem dúvida um pequeno número de homens de fortuna padecerão porque se privarão de tomar em sua mesa deliciosos vinhos e licores estrangeiros. As classes menos acomodadas não acharão muita diferença entre os vinhos e licores que atualmente bebem, mas sim no preço, e diminuirão o consumo
o que não creio ser muito prejudicial. Não usarão nossos camponeses ponchos ingleses, não levarão bolas e laços feitos na Inglaterra, não vestiremos roupas feitas no estrangeiro e demais itens que podemos proporcionar. Porém, em compensação, começará a ser menos desgraçada a condição de povoados inteiros de argentinos e que não nos perseguirá a ideia da espantosa miséria que hoje estão condenados. Dando um importante passo para a reconstrução da unidade nacional perdida pela guerra, o governo de Juan Manuel Rosas ditou, em 1835, uma lei alfandegária de marca acentuadamente protecionista. A lei proibia a importação de manufaturas de ferro e estanho, selas de cavalo, ponchos, cintos, faixas de lã ou algodão, colchões, produtos de granja, rodas de carruagens, velas de sebo e pentes, e cobravam altos impostos sobre a introdução de carros, sapatos, cordões, roupas, montarias, frutas secas e bebidas alcoólicas. Não se cobrava imposto à carne transportada em barcos de bandeira argentina e se impulsionava a selaria nacional e o cultivo do tabaco. Os efeitos se fizeram notar sem demora. Até a Batalha de Caseros, que derrubou Rosas em 1852, navegavam pelos rios as escunas e os barcos construídos nos estaleiros de Corrientes e Santa Fé. Havia em Buenos Aires mais de 100 fábricas prósperas e todos os viajantes coincidiam em assinalar a excelência dos tecidos e sapatos elaborados em Córdoba e Tucumã, os cigarros e os artesanatos de Salta, os vinhos e aguardentes de Mendonça e San Juan. A marcenaria tucumana exportava para o Chile, Bolívia e Peru. 10 anos depois da aprovação da lei, os barcos de guerra da Inglaterra e França romperam a tiros de canhão as cadeias estendidas pelo rio Paraná para abrir a navegação dos rios interiores argentinos que Rosas mantinha fechado a cal e pedra. A invasão sucedeu o bloqueio. 10 memoriais dos centros industriais de Yorkshire, Liverpool, Manchester, Leeds, Halifax e Bradford foram assinados por 1.500 banqueiros comerciais e industriais, conclamavam o governo inglês a tomar medidas contra as restrições impostas ao comércio no prata. O bloqueio pôs em evidência, a despeito do progresso iluminado pela lei alfandegária, as limitações da indústria nacional, que não estava capacitada para satisfazer a demanda interna. Em realidade, desde 1841, o protecionismo vinha esvanecendo ao invés de acentuar-se. Rosas expressava como ninguém os interesses dos fazendeiros charqueadores da província de Buenos Aires e não existia, nem existe, uma burguesia industrial capaz de impulsionar o desenvolvimento de um capitalismo nacional autêntico e pujante. A grande estância ocupava o centro da vida econômica do país e nenhuma política industrial podia ser empreendida com independência e vigor sem abater a onipotência do latifúndio exportador. Rosas permaneceu sempre, no fundo, fiel à sua classe, abre aspas, o homem mais a cavalo de toda a província, fecha aspas, violeiro e bailarino, grande domador que se orientava nas noites de tormenta e sem estrelas, mastigando algumas ervas de pasto para identificar o rumo. Era um grande estancieiro, um produtor de carne seca e couros, e os fazendeiros converteram-no em chefe. Sua lenda negra, urdida para difamá-lo, não pôde ocultar o caráter nacional e popular de muitas de suas medidas de governo, mas a contradição de classes explica a ausência de uma política industrial dinâmica e sustentada, além da cirurgia aduaneira no governo caudilho dos pecuaristas. Esta ausência não pôde ser atribuída à instabilidade e às penúrias implícitas nas guerras nacionais e no bloqueio estrangeiro, porque, afinal, fora no meio do torvelinho de uma revolução acossada
que José Artigas articulara 20 anos antes as suas normas industrialistas e integradoras com uma reforma agrária em profundidade. Vivian Trias comparou num fecundo livro o protecionismo de Rosas com o ciclo de medidas que Artigas irradiou a partir da Banda Oriental, entre 1813 e 1815, para conquistar a verdadeira independência da área do vice-reinado platino. Rosas não proibiu os estrangeiros de exercerem o comércio no mercado interno, nem devolveu ao país as rendas da alfândega que Buenos Aires continuou usurpando, nem acabou com a ditadura do Porto Único. Em compensação, a nacionalização do comércio interior e a quebra do monopólio portuário e aduaneiro de Buenos Aires foram capítulos fundamentais como a questão agrária da política artiguista. Artigas quis a livre navegação dos rios interiores, porém Rosas nunca abriu às províncias esta chave de acesso ao comércio de ultramar. Rosas também permaneceu fiel, no fundo, à sua província privilegiada. A despeito de todas essas limitações, o nacionalismo e o populismo do gaúcho de olhos azuis continuam gerando ódio nas classes dominantes argentinas. Rosas continua sendo réu de lesa pátria, de acordo com uma lei de 1857 ainda vigente, e o país nega-se ainda a abrir uma sepultura nacional para seus ossos enterrados na Europa. Sua imagem oficial é a imagem de um assassino. Superada a heresia de Rosas, a oligarquia se reencontrou com seu destino. Em 1858, o presidente da comissão diretora da Exposição Rural declarava inaugurada a mostra com essas palavras, abre aspas, "Nós, ainda na infância, contentamo-nos com a humilde ideia de enviar para aqueles bazares europeus nossos produtos e matérias-primas, para que nos devolvam transformados por meios dos poderosos agentes que dispõem. Matérias-primas é o que a Europa pede para transformá-las em ricos artefatos." Fecha aspas. O ilustre Domingo Faustino Sarmiento e outros escritores liberais viram na motoneira camponesa nada mais do que o símbolo da barbárie, o atraso e da ignorância, do anacronismo das campanhas pastorais diante da civilização que a cidade encarnava. O poncho e o xiripá contra a casaca, a lança e o punhal contra a tropa de linha, o analfabetismo contra a escola. Em 1861, Sarmiento escrevia a Mitre, abre aspas, "Não trate de economizar sangue de gaúchos, é a única coisa que tem de humano. Este é adubo que é preciso fazer útil ao país." Fecha aspas. Tanto desprezo e tanto ódio revelavam uma negação da própria pátria que tinha, é claro, também uma expressão da política econômica, abre aspas. "Não somos nem industriais nem navegantes", afirmava Sarmiento, "e a Europa nos proverá por longos séculos de seus artefatos em troca de nossas matérias-primas." Fecha aspas. O presidente Bartolomeu Mitre levou adiante, a partir de 1862, uma guerra de extermínio contra as províncias e seus últimos caudilhos. Sarmiento foi designado diretor da guerra e as tropas marcharam ao norte para matar gaúchos, abre aspas, "animais bípedes de tão perversa condição." Fecha aspas. Em La Rioja, Eucátio Peãlosa, general das planícies, que estendia a sua influência sobre Mendonça e San Juan, era um dos últimos redutos da rebelião contra o Porto, e Buenos Aires considerou que havia chegado o momento de terminar com ele. Cortaram-lhe a cabeça e cravaram-lhe, em exibição, no centro da Praça de Outa. A ferrovia e as estradas culminaram a ruína de La Rioja, que começara com a Revolução de 1810. O livre-cambismo havia provocado a crise de seus artesanatos e acentuado a crônica pobreza da região.
No século XX, os camponeses riojanos fogem de suas aldeias nas montanhas ou nas planícies e baixam para Buenos Aires a fim de oferecerem seus braços. Só chegam, como os camponeses humildes de outras províncias, até as portas da cidade. Nos subúrbios encontram lugar junto a outros 700 mil habitantes das vilas misérias e se arranjam, bem ou mal, com as migalhas que eles lançam o banquete da grande capital. Abre aspas. Você notou mudanças nos que se foram e voltam de vista? Fecha aspas. Perguntaram os sociólogos aos 150 sobreviventes de uma aldeia riojana, há poucos anos. Com inveja, advertiam os que ficaram que Buenos Aires melhorara o traje, os modos e a maneira de falar dos emigrados. Alguns os achavam, inclusive, mais brancos.